Boa tarde, pessoal. Estou iniciando aqui pela primeira vez na vida uma live. Nunca fiz isso antes e resolvi iniciar sem avisar ninguém, de forma espontânea, sem ensaiar, sem nada. Eu estou fazendo essa live aqui para falar sobre o Bitcoin, certo? Eu perguntei em uma história anterior se você, na sua opinião, você acha que se o Bitcoin tem futuro ou não, né? E algumas pessoas responderam sim, que foi em sua maioria, e outras pessoas responderam não, certo? Então eu resolvi fazer uma live só para a gente bater um papo aí um pouco sobre o Bitcoin, sobre como funciona esse sistema, tirar algumas dúvidas caso alguém tenha, e, e ver como essa live vai se desenrolar, tá joia? De qualquer forma ela vai ficar salva e vai ficar aí para quem quiser ver posteriormente, certo? Então, uma dúvida comum das pessoas sobre o Bitcoin é a respeito do como funciona essa moeda, por que que está essa loucura, esse absurdo. Hoje o Bitcoin está valendo em torno de 300 mil reais, ou seja, isso torna ela a moeda mais valiosa do mundo, à frente das moedas fiduciárias convencionais, né? Aquelas que a gente já conhece há muitos anos, que são as moedas como dólar, libra, euro, né? E essas moedas estão bem atrás, né? Ali uma libra esterlina está valendo em torno de R$ 7, se eu não me engano. Não lembro a última vez que eu chequei. Enfim, mas o que faz o Bitcoin ter esse valor tão grande? Que loucura é essa? O mundo está ficando doido, todo mundo comprando isso aí, como é que é isso? É lastreado em nada, no ar, no vento. Enfim, então é para isso que eu resolvi fazer essa live, tirar a dúvida aí do pessoal, de todo mundo aí de uma vez só, certo? Ah, e vamos iniciar, né, do começo da história do dinheiro, né? Então a gente, para entender o dinheiro, a gente tem que ver como foi que surgiu o dinheiro, por que surgiu o dinheiro, né? Então o dinheiro, como a gente conhece hoje, surgiu de uma necessidade, né? Ali a humanidade, quando estava em pequenos grupos, alguns grupos se especializavam em produzir certos tipos de bens, enquanto outros não, né? Então eles perceberam a necessidade do comércio, né? Das trocas. E então, como todo mundo sabe, já viu em escola, ocorria o escambo, né? Que é a troca entre bens, né? Não há assim um bem intermediário no meio. Então eu produzo ali, a minha tribo produz arroz, né? Enquanto a outra tribo produz feijão, né? Então eu produzo ali um excedente, né? Uma quantidade a mais de arroz do que a minha tribo precisa, e a outra tribo também produz um excedente de feijão, né? Então vira a necessidade de, pô, a gente tem arroz sobrando aqui e lá tem feijão sobrando, então vamos fazer uma troca, né? Então as duas tribos comiam arroz e feijão, né? Então fazendo essas trocas. Só que às vezes a outra tribo não tinha o excedente do feijão, né? Às vezes por conta de chuvas ou qualquer outro fator, a produção era menor e eles não tinham excedentes e não tinham como vender. Então, enquanto a outra tinha. Então, ou então às vezes eles até tinham excedentes, mas não tinham interesse em trocar em arroz naquela época. Sei lá, eles queriam trocar em batata. Então, o que faz ou o que fazia as pessoas criarem um bem comum para fazer essas trocas, garantir que essas trocas ocorressem de acordo com as necessidades das pessoas? Eles criaram um bem comum, né? Então, inicialmente, no Egito Antigo, tinham grãos, certo? Grãos de interesse em comum, né? O famoso sal, que foi uma das primeiras moedas de troca, porque todos tinham interesse no sal e tinham interesse a qualquer momento. Então, não importa se for um ano de colheita bom ou ruim, né? O sal era interesse de todos a qualquer momento. Então, eles viram que era uma coisa boa. Então, tinham esse interesse em comum. Então, foi aí que surgiu o dinheiro, né? E a partir daí foram desenvolvendo
outros modos, né, de fazer comércio, né, outros dinheiros, vamos dizer assim. Então o sal ele começou a ficar, a humanidade começou a produzir muito, né, assim, o dinheiro nos fez ter o interesse em produzir mais, sermos mais produtivos. Foi uma invenção muito grande, fez a humanidade dar um salto enorme, né? Porque a gente acorda de manhã, sai de casa com interesse em quê? Em dinheiro. Porque se não houver dinheiro para a gente correr atrás, cada um fica no seu canto ali eu tenho o que comer, tenho o que beber, eu tenho um lugar para dormir, tá ótimo para mim. Pronto. É assim que a humanidade viveu por muitos anos, por muitos e muitos anos. E com o advento do dinheiro, né, com as trocas comerciais, então essa ferramenta passou a fazer a humanidade desenvolver de forma absurda, né? Essa busca por sempre melhorar, por essa melhora, aumentar a produtividade, ser mais eficiente. E daí, com esse aumento, o sal começou a ficar. A humanidade começou a produzir muito, e, por exemplo, eu quero comprar uma casa de sal. E seria uma quantidade enorme de sal. Então, começou a ter o problema da questão de grandes volumes de riqueza para serem acumulados em sal. Então passou-se a utilizar metais, né? A gente conhece aí o ouro, né? Que ficou muito tempo e ainda hoje é uma reserva de valor, né? Até hoje, né? Falando um pouco sobre o ouro ele é um metal com valor agregado muito alto, mas não porque ele é raro. Isso aí é uma falácia, falar que o ouro é valioso porque ele é raro. O ouro não é raro. Existem metais muito, muito mais raros que o ouro e tem um valor de mercado menor. A questão que o ouro tem um valor alto é porque é a procura dele, é a lei da oferta e da procura. Tá? Então ele é um metal nobre, ele é um metal inerte. Você pega um ouro, faz qualquer coisa com ele, ele fica lá da mesma forma praticamente do que você fez. Por exemplo, você faz um cálice de ouro, dura milênios da mesma forma. Ele não se altera, ele não oxida, ele não se degrada com o tempo, certo? Então, isso passou a fazer as pessoas e as civilizações buscarem por ouro. E o valor agregado dele foi cada vez ficando mais alto, certo? Então, o dinheiro ele só tem valor porque as pessoas procuram aquele determinado bem e acreditam no potencial daquele bem, né? Então, o ouro ele é atemporal, né? Ele vem desde lá das primeiras civilizações, né? do Egito Antigo, do tempo das pirâmides, até os dias de hoje, né? Onde eu chego hoje com ouro, eu troco por bens, né? Hoje, em pleno 2021. Tá joia? Então, partindo desse princípio, o dinheiro foi evoluindo cada vez mais. E conforme a humanidade foi crescendo, a produção, as riquezas foram aumentando e chegou no mesmo problema que tinha o problema anterior com o sal. Grandes volumes de riqueza. Onde é que eu vou estocar um grande volume de ouro? Como é que eu vou transportar um grande volume de ouro? Eu quero comprar uma casa, sei lá, na Bahia. Naquela época não tinha aviões, não tinha, era tudo no lombo do jumento, né? Então levar uma grande quantidade para você comprar uma casa ou uma propriedade na Bahia, você corria grandes riscos de ser assaltado. O ouro ocupa um certo volume, né? Principalmente quando é em quantias elevadas, né? Tem o seu peso. E daí, com essa necessidade, passou a ser usado o papel moeda, que foi na China, certo? O papel moeda iniciou na China, que ele iniciou como se fosse um cheque, né? Nesse papel aqui vale tantos quilos de ouro, né? Então o ouro ficava guardado num local seguro, enquanto as pessoas apenas trocavam esses papéis, né? Então, virtualmente o ouro caminhava de um lugar para o outro, mas estando no mesmo local, através desse papel moeda, né? Então, foi uma grande revolução. Então a gente passou a movimentar grandes quantidades de riquezas em um pequeno volume. Então, sei lá, tem um papel lá que nos primeiros papéis moedas, vamos supor um exemplo, né? Esse papel aqui vale 300 quilos de ouro. Você coloca no seu bolso e vai e faz essas transações, essas grandes transações, né, de grandes valores, e sem o risco de ser assaltado, a questão da logística do volume, etc. Tá? Então, isso tornou o papel moeda
um avanço na tecnologia do dinheiro, né? E conforme a humanidade foi evoluindo, foi acumulando riquezas, produzindo mais e mais e mais e mais, né? Passado aí os milênios, chegamos aí nessa época de hoje, né? Essa época moderna, com o advento de computadores, né? de internet. E essa questão do dinheiro físico bateu novamente na questão de você levar de lá para cá e de cá para lá, como diz uma filósofa aí contemporânea nossa ex-presidente, enfim, não vou adentrar nessa seara política, tá joia? Mas ficou também um pouco complicado, né? O ser humano começou a produzir mais e mais bens, mesma coisa. O papel moeda, há muito tempo atrás, ele era lastreado em ouro, né? E com o tempo ficou essa questão do volume do ouro, né? O mesmo problema que o sal teve, o mesmo problema que o ouro teve, agora o papel moeda estava tendo esse mesmo problema, né? E então os países, né, o governo passou a emitir, a controlar essa questão desde o início, na verdade, né? Quando o papel moeda foi criado, até antes do papel moeda, o próprio ouro, né? Roma, ela fazia a cunhagem de moedas, porque o pessoal às vezes misturava ouro com outras coisas para comprovar se era ouro mesmo, que o processo era mais longo. Então Roma resolveu cunhar moedas e desde que a moeda tivesse a cara do imperador lá, era uma garantia do Estado que aquele ouro era puro, certo? Então, mas assim, desde o início o Estado tinha esse controle, né, das finanças, da sua jurisdição, né, do seu império, da sua república, enfim, seja lá qual for a denominação. Então, ocorreu isso aí, né? Então, há um tempo atrás, o papel moeda ele era lastreado no ouro. Então, quanto mais ouro o país tivesse, mais papel moeda ele teria, né? Então, o Banco Central tinha, até hoje eles têm reservas de ouro, né? Os Estados Unidos têm toneladas de reserva de ouro, Inglaterra, Brasil, né? O ouro está lá guardadinho num canto bem seguro, enfim, né? Mas depois de um tempo, os governos passaram a mudar um pouco o jogo. Dizer assim, pessoal, vamos esquecer essa história do ouro, vamos deixar essa coisa do ouro para lá, vamos lastrear nosso papel moeda na nossa produção, no nosso entendimento como nação, certo? No que a gente produz, no que a gente exporta, importa. Então, isso aí vai aumentar o nosso sentimento de nacionalismo, vai aumentar a nossa produtividade, vai estimular que a gente exporte mais do que importe. Enfim, então eles mudaram a conversa e hoje, né, de um tempo para cá, na verdade, o papel moeda não é mais lastreado em ouro, né? Não é mais lastreado. Antes disso, você chegava num banco, pegava o papel moeda, não, quero trocar essa continha em ouro. Você recebia o ouro físico ali. Hoje não é mais possível isso aí, né? Já de um tempo para cá. E onde o Bitcoin tem a ver com isso? Vamos lá, né? Então, eu estou contando um pouco assim, uma forma bem resumida a história do dinheiro, né? E conforme eu falei para vocês, né? Cada passo à frente cada nova tecnologia de dinheiro foi resolvendo problemas que foram surgindo com o acúmulo de riquezas, né? O ser humano passou a produzir mais e passou a ter mais acúmulo de riquezas, né? Então, a questão do volume, principalmente, né? Principalmente o volume, você estocar e transportar de um lugar para o outro, né? Então, parei no papel moeda e com o advento da internet e dos computadores veio o dinheiro digital, certo? O dinheiro digital, que é aquele dinheiro que a gente está acostumado a mexer hoje, né? A gente pega aqui no celular, faz um Pix para outra pessoa e recebe, ninguém suja a mão com dinheiro e a pessoa recebe na mesma hora, né? Ali, hoje com o Pix. O Pix é uma coisa de agora, há pouco tempo, do ano passado para cá, né? Até então tinha um TED, enfim, ocorria da mesma forma, só que um pouco mais lento e tinham taxas, né? O TED e o DOC. Ainda hoje existem, mas é só questão de tempo do TED e do DOC serem eliminados, né? Então, o Pix chegou para isso aí, enfim. Então chegou a se criar o dinheiro virtual, que é o real, certo?
Mas, de qualquer forma, mesmo esse dinheiro virtual, esse real virtual que a gente faz o Pix entre a gente, ainda existe o controle financeiro do Banco Central, do governo, certo? E o governo, os governos, o Estado, eles têm pleno controle sobre isso, sobre o quanto vale aquele papel moeda. Então, no final, resumindo tudo, o político lá define o quanto vale o seu trabalho. Se você recebe R$ 1.000 por mês, certo? Há um ano atrás, com R$ 1.000, seu poder de compra era maior. Você comprava mais coisas com os mesmos R$ 1.000. Certo? Hoje o poder de compra é menor. A gente está vendo isso com essa questão de pandemia, essa questão de crise econômica que tá vindo aí, né? Está vindo uma grande crise econômica aí para frente por conta dessa pandemia, essa questão de lockdown, enfim. Eu não vou entrar nessa seara política, certo? Eu vou ficar aqui só nessa questão do financeiro e nessa introdução para a gente entrar no assunto Bitcoin, certo? Então, os governos, eles controlam, os políticos controlam o quanto vale o seu trabalho, né? Então, de um ano para cá, você está trabalhando a mesma coisa, mas está comprando menos. Então, eles estão definindo o quanto que vale o seu trabalho, quanto vale o seu tempo, quanto vale o que você produz, né? Então, até meados de 2009, o Estado era quem controlava isso aí. Quem controla ainda hoje, na verdade, né? O Bitcoin ainda está engatinhando ainda, nem começou ainda, né? Mas está esse valor aí grande, $50 mil, $57 mil, né? Mas, voltando aqui, o Estado, ele controla isso aí. Então, ele é um mal necessário. Ele é um mal necessário. Apesar de todos os defeitos, ele ainda, assim, ele serviu por muito tempo para ter esse controle, desde lá de César, para comprovar que aquela moeda de ouro era ouro legítimo, né? E aquela moeda, esse papel moeda é um papel legítimo, que as pessoas confiam, né? Então, essa questão era um mal necessário. O político vai lá e define o valor do seu trabalho, certo? Então, como é que a gente consegue resolver esse problema agora? Que o cara só vai lá dar ordem para o Banco Central imprimir o dinheiro, que é o que está acontecendo nessa pandemia. Todos os governos estão imprimindo dinheiro, imprimindo literalmente, né? Eles têm a impressora do dinheiro, tem o papel moeda, tem tudo. E dinheiro, ele não é criado do nada. O dinheiro não é criado do nada. O dinheiro é apenas vamos dizer assim, um cheque, né? Uma personificação do trabalho das pessoas. O que importa é o trabalho que as pessoas produzem. O dinheiro é apenas ali aquilo. Se ninguém produz nada, tá todo mundo em casa ali, o dinheiro não tem valor. Vamos supor que cada brasileiro acorda com R$ 1 milhão de reais debaixo do colchão. Cada brasileiro amanhece com R$ 1 milhão embaixo do colchão. Aí a gente sai para, sei lá, para cortar o cabelo. Aí o corte de cabelo ali que era R$ 30, aí você vai lá, vai ser ainda os R$ 30? A resposta é não. Não vai ser R$ 30, porque o cara não vai acordar de manhã, não vai sair de casa para cobrar aquele valor, porque o dinheiro virou uma coisa assim, sem valor. Tá todo mundo com R$ 1 milhão debaixo do colchão, né? Então o que dá o valor ao dinheiro é o trabalho, é a produção, é o que um país produz, o que as pessoas produzem, certo? Então, fazendo isso, imprimindo dinheiro, é básico de qualquer curso de finanças, né? Qualquer pessoa que entende o mínimo de finanças sabe que isso dá inflação. E vários países sofreram e sofrem com isso hoje e vão sofrer, né, com a inflação, que é o que está ocorrendo agora. O governo não tem outro jeito, porque o Estado não produz nada. O Estado não produz nada, o Estado produz zero. Então, eles imprimindo dinheiro, estão criando um dinheiro virtual do nada, certo? Que não é lastreado em trabalho, é apenas lastreado no que eles definem lá, né? Se eles mandam imprimir mais dinheiro, o dinheiro passa a ter menos valor, certo? Então, uma forma de fugir disso, né, uma das coisas que motivaram o criador do Bitcoin, ou os criadores, né,
que é o Satoshi Nakamoto. Algumas pessoas dizem que ele é uma pessoa física, outras pessoas dizem que é uma organização, enfim, mas existe esse nome Satoshi Nakamoto, que é batizado como criador do Bitcoin, né? E ele queria resolver esse problema dessa questão de apenas ter um monopólio do Estado sobre o sistema financeiro, né? Então, ele queria acabar com essa questão do dinheiro ser lastreado em honestidade de político, entendeu? Ele queria resolver isso. E entre outras coisas que ele queria resolver, né? Então, os principais motivos foram esses, né? Tirar esse monopólio do governo sobre o sistema financeiro e outras coisas também, além do governo, bancos, porque governo, Estado e bancos só andam ali juntos, né? O banco está pouco se lixando quem é que está governando o país, se é a esquerda, se é a direita, se é a de cima, se é a de baixo, se é da meia-lua, se não é da meia-lua. Enfim, para eles, tanto faz. Os banqueiros vão ter seus lucros garantidos e protegidos pelo Estado. Certo? Então, o Satoshi Nakamoto criou o Bitcoin para combater isso, certo? E ele criou uma tecnologia assim, foi um presente para a humanidade, certo? Além de resolver isso, resolve muitos outros problemas, né? Então, fazendo um grande resumo, o Bitcoin, ele é assim uma bala de prata. Não tem a bala de prata lá do lobisomem, né? Que você dá o tiro lá com a bala de prata, é o ponto fraco do lobisomem, a prata, né? A estaca no vampiro, né? O vampiro ali é invencível, tem muita força, muito poder, mas você bota uma estaca de carvalho, se eu não me engano, né? Segundo a lenda, no coração do vampiro, ele morre. A bala de prata do poderoso lobisomem, ele morre. Então, o Bitcoin é como se fosse uma bala de prata. E essa mesma bala de prata vai matar o Estado e os bancos. Os dois maus necessários que a sociedade teve que conviver por milênios. Certo? Mas de qual forma? Vamos lá. O Bitcoin, ele funciona, é um dinheiro digital. Na verdade, ele é uma moeda e um sistema de pagamento ao mesmo tempo. Certo? Então, ele serve como reserva de valor e como sistema de pagamento. Como é que ele funciona? Né? Muita gente, assim, eu costumo dizer que existem as pessoas que investem em Bitcoin e as pessoas que não entendem de Bitcoin, que falam mal do Bitcoin porque não entendem. Então, dando assim uma pincelada de como o Bitcoin funciona, o Bitcoin funciona na tecnologia blockchain, que foi o próprio Satoshi Nakamoto que criou, certo? Da qual é o seguinte, é uma rede de computadores resolvendo prova de trabalho, certo? Para definir quem vai ser o validador daquele blockchain. Blockchain é uma palavra em inglês, traduzindo quer dizer corrente de blocos. E o que é um bloco? Um bloco é um livro de registros. Nada mais do que isso, é um livro de registros, né? Da qual, nesse livro de registro, tem dizendo... Wilson Felipe transferiu tantos bitcoins para, Barack Obama. Barack Obama transferiu tantos bitcoins para Albert Einstein. Albert Einstein, então, é um registro. Nada mais do que isso, certo? E esse registro, esse livro de registro, tem uma duração de 10 minutos. 10 minutos, que é o tamanho do bloco da blockchain do Bitcoin. Então, a cada 10 minutos é criado um novo bloco, um livro de registro, né? Um novo bloco. E esse livro de registro, quando ele é fechado e começa um novo, o novo ele é baseado no antigo. Tá? Para não ocorrer fraude. Não ocorrer alteração. Uma vez que o bloco foi fechado aqui, foi validado por todos os outros computadores do sistema, certo? É criado um novo baseado no antigo. Certo? E esse novo... né? E assim sucessivamente. Por isso que é chamado de corrente de blocos, porque um bloco depende do outro. Tá? Então não tem como você alterar um registro lá de trás. Né? Mas se eu quiser alterar um registro de agora? Não tem como também. Porque apenas um nodo, que chama, né?
de toda a blockchain, ele é eleito para fazer esse registro. É como se fosse assim, ó, o sistema do Bitcoin dá uma prova de trabalho para os computadores, para os mineradores, que são chamados mineradores. Então, esses computadores são problemas de matemática que esses computadores têm que resolver. E o que resolver primeiro, de forma corretamente, obviamente, ele vai dar o direito a fazer esse trabalho de registro de transações do Bitcoin, certo? Durante 10 minutos. Depois que esses 10 minutos passaram, é fechado o livro, mandado para o sistema e os outros computadores validam. Foi o computador de Felipe que era o responsável por fazer o registro de todos as transações, certo? E é validado por todos os outros são reconhecidos. Então, resumindo, para você hackear o Bitcoin, cara, você tem que hackear 51% dos computadores da blockchain do Bitcoin em menos de 10 minutos. O que é virtualmente impossível. Então, esse sistema retirou a necessidade do homem do meio, o middleman, como é chamado em inglês. Que é o seguinte, vamos aqui só abrir um parênteses para explicar o que é middleman. Middleman é o seguinte, eu quero comprar um carro e eu tenho que ir numa concessionária para comprar um carro. Mas, se eu comprasse o carro direto da fábrica, não sairia mais barato? Óbvio que sairia, porque não tem o cara do meio. O cara do meio é a concessionária. Mas a concessionária é necessária porque ela sempre vai comprar ali do fabricante, tem uma garantia, e entre outras coisas, né, de contratos, enfim. Então, e o cara tem que ter o lucro dele. Ele vai investir em espaço, em pessoas, tem contas de luz, conta de água, enfim, toda uma logística nesse meio, né? Então, o termo middleman é isso, é o cara do meio, é o cara que é necessário, né? Você paga um pouco a mais, mas ele é necessário, não tem para onde fugir. Então, para o dinheiro, o middleman são os bancos, né? O middleman é o sistema bancário, né? Para eu mandar dinheiro para fulano, né? Essa barreira física da distância, né? E entre outras coisas, não vou guardar dinheiro debaixo do colchão, que vai chegar um cara aqui, vai roubar minha casa e leva, e eu fico chupando dele, enquanto o banco tem toda a segurança, tem cofres gigantes e tal, enfim, né? Isso falando para dinheiro físico, né? Aí o Bitcoin é um dinheiro digital, não tem como ninguém chegar e roubar, porque ele é digital, ele está na blockchain, né? Então elimina essa questão do middleman. E também elimina a questão do Estado. O Estado não vai mais ser responsável por emitir a moeda, nem dizer quanto ela vale. Certo? Isso é muito importante. Isso é chamado de descentralização. A moeda foi descentralizada, saiu das mãos sujas do Estado e passou a ser de todo mundo, passou a ser da blockchain. Certo? Então, quem controla o valor do Bitcoin é o mercado. É o mercado. Mas o Bitcoin pode despencar, pode chegar a valer a zero, isso é uma modinha e tal. Não é uma modinha. Voltando lá para trás, a questão do ouro que eu falei. Né? O ouro, ele tem um valor até hoje porque as pessoas procuram. Ele não é um metal raro. Porque tem várias utilidades para o ouro. Várias, inúmeras. É um metal nobre. Certo? E o Bitcoin tem essa utilidade, que é a liberdade. É a descentralização. É tirar o sistema financeiro das mãos sujas do Estado. Para no final do dia, não ser o político que vá definir o valor do seu trabalho. Conseguiu ver um pouco assim, nessa pincelada que eu dei, a dimensão que o Bitcoin tem? Então, o Bitcoin ele é lastreado na liberdade, na descentralização, o que é excelente, certo? Só que essa mudança não vai ocorrer do dia para a noite. Tudo leva um tempo. Toda tecnologia leva um tempo para vingar, vamos dizer assim, né? Então, vamos dizer assim, dá um exemplo aqui, as máquinas de datilografar conviveram um tempo com os computadores.
Até, com o passar do tempo, a prova do tempo, quem sobreviveu foi o mais eficiente, foi o melhor. Quem? Obviamente os computadores. O computador é muito mais eficiente que uma máquina de datilografar. Então, com o passar do tempo, quem define se uma tecnologia vai ficar ou não, vai ser a importância dela, a eficiência dela. Se ela chegou para melhorar, para facilitar, ela chegou para ficar, chefe. Os carros. Né? Antigamente era um mandado de se mover a carroça. Aí os carros chegaram, e aí, qual é melhor? Viajar de carroça, 150 quilômetros, viajar de carroça ou viajar de carro? De carro é mais eficiente, mais confortável, melhor. Né? Então, ficou. A tecnologia ficou. Mesma coisa é o Bitcoin. Então, o Bitcoin chegou para facilitar e descentralizar o sistema financeiro das mãos sujas do Estado e dos bancos. Então, é uma tecnologia que chegou para ficar, gente. Isso aí é um caminho sem volta. Do mesmo jeito que computador foi um caminho sem volta, do mesmo jeito que carro foi um caminho sem volta. Enfim, conforme vai facilitando, né? Uma lâmpada elétrica, uma lâmpada. Antigamente o pessoal usava candeeiro. Era o que tinha na época. Iluminava, uma luz ali bem mais ou menos, mas era o que tinha. Aí hoje com essa luz aqui, ó, eu não corro o risco de incêndio, né? O risco de incêndio é diminuído para quase zero, enfim, né? Com a segurança que a gente tem hoje nos sistemas elétricos. Então chegou para ficar, velho. Chegou para ficar. Então o Bitcoin é a mesma coisa. Tem aqui um comentário aqui do Figueiredo 4942. Os bancos digitais vieram também para quebrar os bancos físicos. Pois é, o banco digital aí, a gente tem aí alguns exemplos no Brasil, né? O Nubank, o Inter, enfim, esses outros bancos chegaram. Mas assim, essa tecnologia dos bancos digitais eles ainda são lastreados no dinheiro convencional, que no final do dia depende da honestidade do político. Né? Então, vamos dizer assim, é uma versão 1.5 do sistema financeiro. E o Bitcoin seria a versão 2.0. Certo? Teria a versão 2.0. Então, o que ocorre é isso, tá, gente? Essa tecnologia do Bitcoin chegou para ficar. É uma tecnologia que vai cada vez mais ficando mais popular, certo? E aquela questão, quem chega primeiro paga menos e ganha mais. Né? Então, no futuro, a longo prazo, né, nem tão longo assim, o Bitcoin vai substituir todas as moedas fiduciárias do mundo. Porque as pessoas vão ver que é uma tecnologia que chegou para melhorar e facilitar, né, e desenvolver a humanidade. Certo? Então, essa é uma questão de tempo. Né? Outra coisa que eu esqueci de falar sobre o Bitcoin é que ele tem uma quantidade limitada de tokens. Tá? Ele é limitado em 210 milhões de tokens. Tá? Então, na blockchain, a cada 10 minutos, no ritmo de hoje, são criados 6,25 bitcoins a cada 10 minutos. Certo? Isso, com o tempo, ocorre os halvings, certo? Que é chamado que eles cortam pela metade a recompensa dos mineradores. Ou seja, a criação de bitcoins vai ficando cada vez mais lenta, até chegar ao limite de 210 milhões de tokens. Né? Então, mesmo ainda hoje, com os bitcoins sendo minerados, ele está crescendo de valor exponencialmente, porque existe mais gente entrando no mercado do que são criados bitcoins. Certo? Porque o valor unitário do Bitcoin ele é definido o quê? Como o valor de mercado dele dividido pela quantidade de tokens disponíveis. Certo? Simples assim. Então tem mais gente entrando nesse mercado, descobrindo essa maravilha que é o Bitcoin, do que tokens de Bitcoin sendo criados. Então o preço vai lá para cima. E a tendência é essa. Existem pequenas correções de mercado, o que é normal. Todo crescimento no mercado, todo crescimento saudável do mercado sofre correções. Então ele sobe, sofre uma correção. Sobe, sofre uma correção. Né? Então, e com o Bitcoin não é diferente. Né? Contudo também, você for abrir gráficos de ouro e qualquer outra reserva de valor,
O crescimento é sempre dessa forma. Sobe, corrige, sobe, corrige. Então, no final do dia, o Bitcoin chegou para ficar, né? Aí você também pode se perguntar, e o Estado não vai fazer nada, vai ficar de braços cruzados, vai perder o controle do sistema financeiro, não vai fazer nada. Olha, ele pode até tentar fazer, mas não pode fazer nada. O Estado não tem controle sobre o Bitcoin, não tem controle sobre a blockchain. O Estado nunca vai poder confiscar seus Bitcoins. Em resumo, é isso. Pode dar ordem judicial, pode dar o que for. Ele não vai poder tomar os seus Bitcoins. E isso é excelente, isso é muito bom, né? Então ele pode tentar proibir? Pode. Pode tentar proibir? Pode, mas ele vai tentar. Mas o Bitcoin, como eu falei no início, o Bitcoin, além de ser uma moeda digital, ele é um sistema de pagamentos. Então eu transfiro para você e você para mim, sem intermediário, a própria blockchain. Então, o governo pode tentar bloquear as corretoras, que são facilitadoras, né? Sim, pode bloquear, vai lá e manda fechar o servidor daquela corretora, mas do sistema Bitcoin não. Porque o servidor da corretora está em um local só. E os nós da blockchain do Bitcoin estão espalhadas no mundo inteiro. Qualquer cara ali com um computadorzinho, assim, com internetzinho ali, tá dentro ali do sistema do Bitcoin, certo? Então não tem como. É como eu falar assim, vamos exterminar todas as formigas do mundo. Cara, é impossível. Tem muita formiga em todo canto. Mesmo que você jogue uma bomba nuclear no planeta todo, sempre vai ter uma que vai escapar, enfim. E vai se reproduzir, vai criar mais, enfim. Então é isso. O que o Estado pode fazer? Pode ficar caladinho, esperar o Bitcoin crescer devagarinho. Ou ele pode fazer zoada, proibir, o que aumenta mais ainda o crescimento do Bitcoin. Tá? E isso não é uma coisa que eu estou imaginando. Isso já ocorreu e ocorre. Recentemente, na semana passada, o Marrocos proibiu criptomoedas, certo? E o que foi que ocorreu? As pessoas passaram a buscar mais e mais, certo? Às vezes tem até gente que não sabia o que danado era Bitcoin. Tô aqui, o Estado passou no jornal, o Estado proíbe Bitcoin. Cara, Bitcoin, o que é isso? Aí quando o cara vai procurar saber, vai pesquisar a fundo, descobre a maravilha que é essa tecnologia, disse, bicho, eu quero comprar isso, eu quero isso. Então, o Estado proibindo vai fazer vamos dizer assim, uma propaganda. O tiro vai ser um tiro no pé. Então, o Estado tem uma escolha, ou ficar caladinho e esperar ele crescendo aos poucos, ou ele fazer zoada e o negócio crescer de forma descontrolada, né? E existem vários outros exemplos disso, né? Aquela questão da Xuxa, né? Aquele vídeo polêmico da cena do filme dela com a criança, né? Também não quero entrar no mérito, mas se ela não tivesse assim, proibido judicialmente dessa cena, desses filmes todos dessa mídia física serem todas recolhidas, naquela época era mídia física ainda, né? Talvez não, com certeza menos pessoas teriam visto aquele vídeo, né? E cairia no esquecimento. Mas não, ela moveu uma ação, a mídia foi recolhida, né? E desenvolveu um interesse nas pessoas em ver o que era aquilo que estava sendo proibido. Então o tiro foi no pé. Então mais gente passaram a buscar aquela informação que estava sendo proibida. Então é a mesma coisa que vai ocorrer com o Bitcoin, tá, gente? Então, assim, no longo prazo, né, o Bitcoin, que é essa bala de prata aí que vai matar o Estado, como a gente conhece hoje, né, e os bancos, né, é questão de tempo, tecnologia, né? Uma tecnologia vai substituir na outra, não é do dia para a noite, mas ocorre, tá? Ocorre. E quem chega primeiro nessa tecnologia pega os melhores lugares, né? Quem chega primeiro sempre na janela, tá joia? Então, finalizando essa live aí, tá? Vai ficar salva aí para quem quiser ver depois, né? Ninguém às vezes está ocupado na hora que eu estou fazendo aqui a live, mas pode ver outra hora, enfim. Qualquer dúvida, tá, gente? Eu vou finalizando a live por aqui para não ficar muito longa. Qualquer dúvida, só mandar um comentário,
Não sei se pode comentar, é a primeira vez que eu estou fazendo live, enfim. Manda um direct para mim, qualquer coisa, tá? E estarei mais que feliz em tirar as dúvidas de vocês, tá, gente? Mas resumindo, finalizando a live, é isso. O Bitcoin é uma tecnologia que chegou para ficar. E quem chegar primeiro, senta na janela, certo? E é uma tecnologia que nem começou ainda. Você para qualquer pessoa na rua, qualquer um, assim, uma pessoa aleatória, amigo, vem cá. O que é Bitcoin? Você já ouviu falar de Bitcoin? O cara vai dizer, Bitcoin? Talvez, assim, a pessoa vai dizer, já ouvi falar e tal. Sabe? Mas quando as pessoas começarem a descobrir isso, não vai ter mais volta. Não tá tendo mais volta. O Bitcoin só sobe de preço. Só uma curiosidade. Sabe quantos por cento o Bitcoin valorizou desde o seu início? O Bitcoin lá foi criado lá atrás, em 2009. 2009, ele valia 1 centavo de dólar. Hoje ele vale 57 mil dólares. Na cotação de hoje. 57 é alguma coisa. É coisa de 4 milhões, 5 milhões de por cento. De por cento não, 5 milhões por cento. Cara, isso não tem precedentes na história. Um ativo valorizar 5 milhões por cento. Não tem na história da humanidade uma coisa que teve esse crescimento, não tem nem adjetivo para descrever isso, sinceramente. Tá? E o melhor de tudo, esse mercado ainda está engatinhando. Está engatinhando. Ainda vai começar. Tá joia? Então, valeu, pessoal. Uma boa terça-feira para vocês aí. Se cuidem. E um abraço. Ué, como é que finaliza isso? Se alguém souber como finaliza uma live, me avisa aí, por favor, que eu não tô sabendo, não. Tem um botão de enviar aqui, um botão de... Deixa eu ver aqui, 42 minutos. Amor, você sabe como finaliza uma live? Não? Eu também não. Cara, é um negócio que não é autoexplicativo aqui. Eu pensei que teria um botão de finalizar a live, sei lá. Tem um X aqui, mas eu tô com medo de apertar desse X e perder tudo, não ficar salvo. Eu vou apertar. Aqui, é isso mesmo, indivíduo. Beleza, pessoal. Descobri aqui como é que finaliza. Abraço.